tema da palestra hoje é um tema muito bonito, é sobre o amor. E para mim coube uma frase poética de Paulo de Tarso: revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então vou falar um pouquinho sobre Paulo de Tarso primeiro. Esse texto está nas cartas paulinas que Paulo escreveu aos cristãos de Colossenses, né? O Paulo, não sei se todos sabem, já foi o Saulo, da cidade de Tarso, uma pessoa intelectualizada, uma pessoa que defendia muito tudo aquilo que existia na parte judaica, do clero judaico. E ele não conheceu Jesus, e ele era contra o cristianismo. E no começo ele perseguia os cristãos. E num determinado momento, quando Jesus já havia morrido, o Saulo não conheceu Jesus, começa de novo a surgir o movimento do cristianismo através dos apóstolos. E com isso o Saulo, né, estava preocupado. E ele ia num determinado momento até Damasco para prender o Ananias. Só que, assim como nós também, está tudo muito escrito a nossa participação aqui na Fraternitas, no cristianismo também, todos aqueles primeiros que começaram o movimento, também estava muito escrito a história deles. E o Saulo, que não conhecia Jesus, indo na estrada de Damasco com os soldados dos romanos, ele ouve Jesus falando com ele. E Jesus fala: Saulo, por que você me persegue? E aquele fluxo energético de Jesus sobre o Saulo foi tão grande que ele cai por terra cego. E a partir daquele momento ele se apaixona pelo Jesus, né? Se apaixona de uma tal forma, quer dizer, o encontro esperado ali pela espiritualidade, ele se encontra e ele é levado até a cidade de Damasco, sem visão. E Jesus intui o Ananias que ele deve então fazer a cura de Saulo. E Ananias indaga: mas nossa, ele é um implacável perseguidor dos cristãos. Por que eu vou salvá-lo, né? Curá-lo? E vem a frase linda, né? Que Jesus fala: porque eu o escolhi para fazer a implantação do cristianismo em todas as terras, né? E realmente, sem Paulo de Tarso, com a força, com a fibra, com a determinação, com a inteligência, seria impossível que o cristianismo alcançasse essa expansão que ocorreu. Porque pouco tempo depois, o que ocorreu? Os apóstolos que estavam confinados ali em Jerusalém, toda aquela terra santa, eles foram, com exceção de João, todos foram mortos, né? Então, realmente, ninguém teria ideia que o Saulo, que depois se transformou em Paulo, né, mudou de nome, que Paulo de Tarso deu. Primeiro, que os apóstolos deveriam escrever tudo o que ouviram de Jesus. Inclusive, ele pede a um médico, amigo dele, que escrevesse, Lucas, né, que era um médico, que escrevesse, através do relato da Maria, mãe de Jesus, também o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E ele foi além. Ainda todos esses documentos, né, todo esse Evangelho não tinha sido escrito, mas ele já escrevia para as comunidades cristãs que se desenvolviam ao longo da Europa e da Ásia as cartas paulinas. Então esse trecho que nós vamos ler hoje é de uma beleza ímpar, de um homem realmente intelectualizado, mas principalmente tocado pelo amor, depois que conheceu Jesus. E esse texto, embora eu até já saiba de cor, é bom ler por causa das palavras que ele usa, né? Então lá ele começa assim: procurem as coisas que são do alto, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Façam morrer em vocês a imoralidade, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância e o materialismo. Abandonem a ira, a maldade, a maledicência. Vocês veem que ele faz um paralelo
ao que Jesus ensinou, quando Jesus fala assim, não sigam pela porta larga. O que é a porta larga para Jesus? É a porta da perdição, é a porta do materialismo, das paixões, enfim, e tudo que nos leva para um caminho completamente diferente, tudo aquilo que Jesus ensinou. E ele continua, Paulo, revistam-se de bondade, de compaixão, de humildade, de mansidão, de paciência, de justiça. O que é isso? É a bem-aventurança de Jesus. Ou seja, quem segue isso, quem tem dentro de si tudo isso que ele está falando, é a mesma coisa quando Jesus dizia, estreita é a porta, né, que vai nos levar ao reino do céu. O que é estreita a porta? Porque é a porta da justeza, a porta da bondade, a porta que você vai ter que se doar tudo aquilo que você tem de bom. E reino dos céus a gente sabe, quando a gente parte desse plano terreno e vai para uma dimensão, que dimensão a gente vai? Vai sendo atraído gravimetricamente o nosso espírito depois da morte, para um plano que é condizente com aquilo que a gente tem dentro de si. Se nós temos ira, maldade, pensamentos sempre negativos, né? Para onde a gente vai? Possivelmente tem que fazer um estágio no umbral. Fica muito preso às vezes na crosta terrestre ainda. Enquanto que Jesus nos dá o caminho. Segue a porta estreita e você atinge o reino de Deus, ou seja, você vai para o mundo evoluído, né? Então você vê, Paulo, ele nem conheceu Jesus, mas assimilou no seu interior todo o conhecimento que Jesus nos passou. E aí ele fala essa estrofe poética, acima de tudo, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Olha a profundidade dessa frase de Paulo, né? Então, muitos de nós, no mundo terreno, a gente confunde esse amor que Jesus nos ensinou, o amor que Paulo fala, com esses sentimentos de afeição, de carinho, de paixão. Mas o amor para Jesus é uma coisa muito, muito maior daquilo que a gente imagina. Pois Deus é o amor. Jesus é amor. Então, se eles são o amor não pode ser uma coisa tão pequena. É uma coisa muito, muito grande. Por que Jesus se tornou o divisor dos tempos? Ele se tornou o divisor dos tempos porque ele era a representação absoluta do amor que todos nós devemos ter. Ele chegou ao ponto de, por amor a nós, sair de um plano crístico, de um plano evoluído, para descer num plano onde existe a dualidade do bem e do mal. Onde existe tanta coisa que ele nem precisaria mais viver. E esteve aqui entre nós, passando todo um sofrimento, inclusive físico, né, na hora de sua morte, exatamente em nome desse amor grande que ele tinha por nós. Nós, sendo terrenos, como é que é o nosso amor? Nosso amor é pequeno. O nosso amor, ele é supérfluo. Esse nosso amor, ele é sempre voltado para interesses nossos, não é? E quando a gente passa por sofrimentos, passa por traições, passa por indiferença, passa por tanta coisa ruim que nos acontece, em vez da gente desenvolver o amor e nos fortalecer em Jesus, o que a gente normalmente faz? A gente fica magoado, não é? Às vezes renega a Deus, a gente vai para um outro caminho, a gente é incapaz de perdoar, de amar, de compreender, de tolerar, e acaba abandonando as pessoas, não superando todos os problemas que a gente tem. Que a gente realmente não entende o que é esse amor que Paulo está falando, que Jesus ensinou. O amor que Jesus nos ensinou é o maior mandamento, que é o primeiro e o maior mandamento de todos, né? Poderia ser o único no mundo. Porque se todo mundo se amasse, se todo mundo tivesse só amor, como é que seria, né? Como é que vivem aqueles seres das outras dimensões espirituais? O que faz a equipe Nosso Lar, né? Ela não vem para esses centros de dor, que são planetas como o nosso,
não quer que a gente trabalhe na Cracolândia, não quer que a gente visite todos esses lugares que a gente visita. Então veja a sensibilidade que eles têm. Enquanto que para nós, a maioria de nós ainda não conseguiu assimilar esse amor. Eu estava vendo outro dia um casal que já vivia juntos há 70 anos, né? E aí você fica pensando, o que mantém uma pessoa casada há 40, 50, 70 anos? São felizes? Eu acho que se amam muito mais. Eu, por exemplo, amo muito mais o Márcio hoje do que já amei lá atrás. Por quê? Porque eu sou mais evoluída hoje. Então, você dá mais valor, você tem o que? Você tem o respeito, você tem aquilo que a gente aprende aí em cursos, você tem o respeito, você tem a responsabilidade, você tem a amizade, você tem a fidelidade. Mas o que costura tudo isso? O que é o elo de tudo isso? É o amor. Por isso a frase de Paulo, o amor é o elo perfeito. Outra coisa que a gente pensa, a família. Existe um lugar mais difícil para a gente mostrar as nossas virtudes que o lar? Não acontece com todos nós aqui? Por quê? Primeiro, porque o lar é o lugar que a gente tira a máscara. A gente é o que é. Então a gente não tem aquilo que a gente tem que ter no trabalho. A gente não pode ter pavio curto no trabalho. Você pode ser o lobo, mas você se veste numa pele de carneiro. Você tem que ser calmo, né? Educado. Enquanto que no lar você é o que é. Você às vezes não se controla. Então, quando vai haver as discussões são sempre calientes, né? Principalmente para nós brasileiros. E outra coisa difícil no lar, não é o lugar dos ajustes? Não é lugar que todos nós temos os espinhos e vai machucando o outro e vice-versa? E todos nós, às vezes, temos muito que aprender. O lugar que a gente mais aprende todas as virtudes é no próprio lar. Então, se nós entendêssemos... E por que a gente se mantém junto, né? Eu acho que a gente se mantém junto por causa do amor. Porque por mais dificuldades que a gente tem aquela sensibilidade dentro de nós. A gente tem amor. Eu ouvi uma história de Buda que eu acho que personifica o que é o amor. Principalmente relacionando as nossas obras aqui da Fraternitas. Buda saiu com seus discípulos andando no caminho e encontrou uma casa de prostituição. E Buda falou para os discípulos, vamos lá, mas os discípulos, como, mestre? Vamos num prostíbulo? Vamos, porque lá eles precisam de amor. E aí Buda procurou a dona da casa, que foi muito gentil, uma mulher muito bonita, e Buda falou assim para ela, eu te amo, vem comigo. Ela riu, como eu posso ir com você? Fica comigo. Não, você ainda não precisa do meu amor, vem você comigo. Ah, não, vou ficar aqui. E eles foram embora, os discípulos não entenderam nada, como é que Buda podia amar uma prostituta. E Buda foi, andou, passaram-se os anos, e um dia Buda volta para a mesma casa, e os discípulos falam, mas nossa, ele nunca esqueceu essa mulher. Realmente era amor, mas sempre com outra conotação, né? Aí Buda entra, a casa já está assim bem caída, não tem mais aquela festa no dia que ele foi. E ele encontra a mulher no leito, bem já mais velha, sofrida, cheia de feridas, praticamente morrendo. E aí ela reconhece o Buda e fala, mas agora que você voltou? O Buda falou, sim, eu voltei porque eu te amo. Mas agora que eu não posso mais te dar nada? O Buda falou, exatamente agora que você precisa do meu amor. E óbvio, ficou com os discípulos, tomando conta dela, aliviando aquelas dores, levando um pouco de paz naquela alma que logo partiu. Quando eu ouvi essa história, né, e reli agora, eu fiquei pensando na Fraternitas. O que nos grupos sociais a gente faz? Quando os fraternistas visitam os asilos, visitam as clínicas de recuperação, o que a gente faz? A gente leva... Eles são abandonados, né, muitos pela família,
eles se sentem só, se sentem desamparados, muitas vezes têm problemas de saúde, às vezes não têm uma alimentação adequada, mas o que mais falta a eles? Carinho. O que eles querem? Serem movidos, né? Eles querem ser aconchegados. E o que a gente tem que fazer? É exatamente isso, levar amor, levar um pouco de esperança, levar abraços, né? Levar coisas que eles não têm mais. Quando a gente vai no Lar Ternura, é o que as crianças mais gostam, é o nosso toque, é o nosso carinho, que é a coisa que eles não têm. Você vê lá no morador de rua, já existe uma identificação quando o carro, somente da Quinte, né, que é o seu, né, Luiz? Quando o carro chega naquele lugar, eles já identificam o grupo, eles já sentem uma segurança, eles já sentem um elo para conosco. Eles sabem que no dia do livre-arbítrio deles, se eles quiserem ter ajuda, eles vão ter ajuda. E a gente está levando esperança e está podendo restituir a eles, dentro do livre-arbítrio dele, dentro das escolhas que eles fizeram lá em cima, de poder cortar e reconstituir uma família. E eu penso assim, a Fraternitas é muito, muito mais do que isso. A Fraternitas, ela pelo que ela pretende construir lá no Instituto Fraternitas, vai precisar de muita, muita gente. Que nem a Maria falou um dia, né, que eu passei com ela. Vão ser leitos, leitos e leitos. E uma Maria só não dará conta dos milhares de pessoas que precisam. Então nós vamos precisar de pessoas fortes, né? E o que a gente vai precisar para ajudar a Fraternitas, para ajudar a equipe espiritual? Nós vamos precisar do amor. Então eu concluo a minha palestra com essa frase de novo. Eu acho que o elo entre nós e a espiritualidade da equipe Nosso Lar é o amor. Porque se nós amarmos, nós vamos abrir uma conexão, você abre um campo aí, que nos leva até eles podem também ter acesso a nós, mas com o amor dentro de nós vamos ser um canal de cura para todos aqueles que estiverem precisando. É o que eu tenho feito na minha vida, né? Eu ouvido muito o Efigênio, pedindo que ele me ajude no restabelecimento, porque eu quero ajudar. Minha contribuição.